Bom dia, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos aí para mais uma aula de português. Vamos lá. Vocês viram que o livro tá pouquinho para a gente poder terminar, né? Já estamos no final de outubro, né? Passou rapidinho. Então vamos lá, vamos falar de poemas. Vimos em produção textual alguma coisa sobre poemas, só que o livro vem trazendo pra gente figuras de linguagem, tá? Ele vem trazendo que os poemas têm as rimas, só que tem outros elementos também que podem compor aí, tá? Que podem ter em um poema, tá? Então, nós vamos falar sobre. Então, temos poema 1, tá? Poema 1. A seguir, o poema a seguir trata de uma personagem presente em diversas canções, histórias, pinturas e outras expressões artísticas. A sereia. Desculpa, gente. Então vamos lá. Aí vem a primeira pergunta, eu deixei aí, tá? Pra gente poder ver a colocação do livro. Então vamos lá. Peraí, só um minutinho. De que maneira essa personagem é tradicionalmente caracterizada? Então, a sereia é o quê? É um ser metade humano e metade peixe, certo? Aí, a segunda pergunta. Como será que esse ser presente em diferentes culturas será descrito no poema? Então, o livro vem falando, né, resposta pessoal, aí tá escrito assim: as características da sereia serão exploradas nas 5 primeiras questões a seguir. Então, o texto aqui, ele vem falando das características de uma sereia. Então, vamos lá, vamos ler junto comigo, tá? Sereia. A sereia seria mais ou menos assim: da cintura para cima, gente; da cintura para baixo, peixe; uma metade dama e a outra metade escamas. Mesmo assim dividida, a sereia é bonita; bicho misto, moça triste; metade nada feliz nas águas. Encontra a outra, se afoga em mágoas; metade Maria, metade sardinha. Por ser assim dividida, a sereia é bonita. A sereia seria ser e não ser. Então, vem falando de como a sereia é, né? Então, vamos às perguntas. Vamos aqui, olha, no vocabulário, vem falando o seguinte: dama. O que seria dama? Forma de tratamento para chamar de maneira respeitosa e educada uma mulher. Escama. Cada uma das pequenas lâminas duras que cobrem o corpo de alguns animais, especialmente os dos peixes e o dos répteis. Mágoa. Ressentimento, tristeza, causadas por falta de afeto ou de consideração. Então, vamos lá. Agora, vamos ler o poema 2, tá? Então, olhem aí, olha. Poema 2 é esse aí, ó. Vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade. Só que esse poema aí, ele é o quê? Ele tem uma figura aí. A palavra que eu estou repetindo é vaidade. Porém, ele tem um eu. Observe aí, ó. Vaidade. O eu aí bem grandão. Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho desses poemas, tá? Além dos poemas organizados em versos e estrofes, como o da sereia, tá? Existem os poemas concretos, como o poema Eu, acima. Nesses poemas, une-se palavra e imagem com a finalidade de construir sentidos. Por isso,
No poema concreto, esses dois elementos não podem ser considerados isoladamente. Não pode ter, tipo, nada a ver, entendeu? Tem que ter a ver. Então, vamos lá. A pergunta é: o que é vaidade? E aí? Então, galerinha, a vaidade é aquela admiração que a pessoa tem dela mesma, sabe? Ela, vamos dizer assim, é uma pessoa que se acha só porque é bonita, né? E ela tem essa admiração por ela mesma, tá? A imagem formada pelas palavras é tão importante quanto as palavras que compõem o poema. Por isso que tem que ter a ver, tá? A poesia concreta surgiu no Brasil na década de 1950 com um movimento artístico e cultural chamado concretismo. Esse movimento propunha uma renovação literária, defendendo o fim do verso como unidade formal do poema e o aproveitamento do espaço da página para dispor livremente as palavras, tá? Então saiu daquele padrão, né, dos poemas, estrofe, verso, rima, e fez uma coisa mais ampla, né? Uma coisa maior. Poxa, será que o poema só tem que ser assim? Não, o poema pode ter outras características, mas essas características podem dizer e falam sobre alguma coisa, fazem sentido, né? Então vamos à pergunta lá em cima. Olha, no poema abaixo há uma palavra que se repete. Qual é essa palavra? Né? Coloquem aí. Em sua opinião, para entender o poema, é suficiente apenas ler essa palavra? Explique. Então, eu deixei a resposta do livro aqui em cima, que ele vem trazendo uma sugestão, o seguinte, vocês precisam perceber que para entender o poema, também é necessário observar o que? O seu formato. É vaidade, mas está no formato de eu, né? A pessoa que tem admiração por ela mesma, tá? A repetição e a disposição da palavra vaidade forma outra palavra, eu, tá? Então, é importante vocês identificarem, tá? Olha aí, você já leu algum poema em que o formato dele contribuísse para a construção do sentido do texto? Caso tenha lido, comente sobre esse poema. Ele não tem como a gente fazer, tá? E aqui a tia vem trazendo um outro exemplo, olhem aí, de poema concreto, Deus. Aí vem falando, preste atenção, a palavra aí, o desenho é Deus. Só que eu tenho várias palavrinhas relacionadas a Deus, a palavra Deus, né? Divino, criador de todas as coisas, eterno, infinito, onipotente, benevolente, isso tudo relacionado à palavra Deus, tá? Único, onisciente, onipresente, tá? Aí vem suprema, gente, não tô conseguindo, suprema essência e sapiência, sabedoria, tá? Então, vocês podem ver esses tipos de poemas, né? Então, por exemplo, se eu quero falar sobre mãe, né? Aí você vai escrever mãe lá grandão na folha, só que aí quando você escrever mãe, você vai escrever todas as palavras relacionadas à mãe ou frases, tá certo? Então, vamos lá. Perguntas, vamos agora às perguntas. No poema 1 da sereia, a sereia é descrita. Ligue as características a seguir de acordo com as estrofes do poema. Então, vamos lá, galerinha. No poema 1, a sereia é descrita. Ligue as características a seguir de acordo com as estrofes do poema. Aí eu tenho gente feliz, metade, Maria e dama. Então, a gente vai lá no texto ver gente.
Olha aqui. Da cintura para cima, gente, da cintura para baixo, peixe. Então, a característica é peixe, tá? Aí, depois nós temos feliz. Mesmo assim, dividida, a sereia é bonita. Bicho misto, moça triste. Metade nada feliz nas águas, enquanto a outra se afoga em mágoas. Então, esse feliz aí, vocês irão ligar magoada, tá? Ora ela feliz nas águas, a outra hora ela é triste, afogada em suas mágoas, tá ok? Aí depois nós temos metade Maria, vamos ver? Metade Maria, metade o que, gente? Sardinha. Então, ligam. E por último, dama, tá? Vamos procurar dama. Está lá em cima. Olha aí, uma metade dama, a outra metade escamas. São as características da sereia. Peixe, escamas, ela é mágoa, magoada, tá? E sardinha, é o que o texto vem trazendo sobre as características da sereia. 2. Com base nas diferentes características da sereia, o que é possível supor sobre essa personagem? Assinale a alternativa correta. As características indicam que a sereia tem uma única forma de ser, ou as características revelam que a sereia tem diferentes modos de ser, ou revelam, né? As características da sereia mostram que nem todas as pessoas conseguem ter diferentes modos de ser. Qual dessas alternativas vai se encaixar certinho com o poema Sereia? Pensem aí e marquem. 3. Que relação pode ser estabelecida entre os modos de ser da sereia e o aspecto físico dela? Então, vamos lá. Quando o texto vem trazendo, ele vem falando, né, dessa questão aí, ele está perguntando o seguinte: que relação pode ser estabelecida entre os modos de ser da sereia e o aspecto físico dela, tá? Então, assim como a sereia é metade mulher e metade peixe, seus sentimentos, o quê? E suas ações podem ter diversos lados, tá? Uma hora ela se parece com humano, outra hora ela se parece com peixe, tá? E aí vive nesse mundo o quê? Oposto, né? Uma hora ela tem sentimentos de humanos, outra hora não tem, e suas ações também, tá? O que são diversas, as suas ações são diversas. Então, 4. Qual estrofe confirma de forma resumida a resposta indicada na atividade 2? Olha aí, atividade 2. Qual dessas vocês marcaram? Primeira, segunda ou a terceira? Aí tá perguntando o seguinte: qual é a estrofe que confirma de forma, né? Qual estrofe confirma de forma reduzida a resposta indicada na atividade 2? Copie essa estrofe. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês que a última estrofe é a última estrofe. Desculpa, olha só. Vamos lá. Última estrofe. A sereia seria ser e não ser. Então, a verdade é: as características revelam que a sereia tem diferentes modos de ser. Essa é a verdade, né? Então, a estrofe que confirma essa resposta é a última, porque parece ser ou não ser. Então, escrevam a última estrofe aí. 5. Duas estrofes do poema reforçam a informação de que a sereia é um ser dividido. Sublinhe essas estrofes. Vamos lá
Perdão, gente. Vamos lá. Lá no texto, podem ir no livro, tá? Ó, vamos voltar então aqui. 5. Observem a estrofe sublinhada. 2 estrofes do poema reforçam a informação de que a sereia é um ser dividido. Então, olhem aí. Mesmo assim, dividida, a sereia é bonita. Está falando do quê? De uma divisão. E aqui, por ser assim dividida, a sereia é bonita. Então, são essas 2 estrofes que está explicando o quê? Está confirmando essa divisão. Tá ok? Então, vamos lá. Estamos fazendo tudo juntos, né? Então, vamos lá, pessoal. Número 6. Releia as seguintes estrofes. Uma metade dama e outra metade escamas. Mesmo assim, dividida, a sereia é bonita. Releia no primeiro glossário. No primeiro glossário, o significado das palavras dama e escama. No contexto do poema, o que significam essas palavras? Então, lá, né, eu gosto de falar o vocabulário, está escrito o seguinte, gente. Dama significa o quê? Forma de tratamento para chamar de maneira respeitosa e educada uma mulher. E escama, cada uma das pequenas lâminas duras que cobrem o corpo de alguns peixes animais. Então, no contexto do poema, o que significa essas palavras? Quando fala assim, dá-se uma metade dama e outra metade escama. Então, quando ele fala uma metade dama, está falando o quê? Está dando um significado de uma mulher. Metade do corpo é a mulher. E quando fala escama, outra metade seria o quê? O peixe, a cauda do peixe. Então, a tia já deu a resposta. Pense aí como é que vocês podem reformular, tá? No contexto do poema, o que significam essas palavras? A palavra dama significa uma mulher. E a palavra escama significa peixe, a cauda de um peixe, tá ok? Aí, nós vamos falar de linguagem figurada e literal, tá? As palavras podem ter diferentes sentidos, de acordo com a situação em que são utilizadas. Em poemas, é muito comum o uso de linguagem figurada, isto é, uso de palavras e expressões com um sentido diferente do seu significado mais comum ou literal. Então, vamos lá. Observação, coloquei lá embaixo. Opa, chegamos. Vamos lá, sentido figurado e literal. Eu quero que vocês leiam aí junto comigo. Olhem aí essa moça aí se olhando no espelho e falando: eu odeio estes pneus. E o mosquito da dengue, tá? Eu adoro esses pneus. Então, vamos lá, na primeira fala, é um sentido que, gente, figurado. A palavra pneus representa o quê? Gordura, né? A barriga dessa mulher. Então, o sentido figurado, ele não é real, tá? Quando eu falo Fernanda parece uma cobra, é um sentido figurado. Por quê? Eu estou falando que Fernanda é uma cobra? Não. Estou falando que ela, o quê? Parece. Então, estou dando um sentido figurado. Porque cobra é o quê? Traiçoeira, né? Então, eu estou fazendo essa comparação. Tá certo? E aí, é a mesma coisa. Linguagem figurada é a primeira fala. Eu odeio estes pneus. Por quê? A palavra pneu não está sendo utilizada no seu sentido literal, no seu sentido comum, no seu sentido real, tá? Agora, segunda fala, sim.
Eu adoro esses pneus. Olhem aí a figura. Realmente a palavra pneus está sendo usada da forma comum, da forma que literal. Então, nós podemos encontrar nos textos, tá? Essas formas, essas duas formas, tá? Linguagem figurada, isto é, palavras e expressões com um sentido diferente do seu significado comum, literal, como pneu, né? Pneu, ela tá falando da gordura do corpo, né? Da barriga, da região aqui da barriga, e o mosquito estava realmente falando dos pneus, tá? 7. No poema são utilizados recursos sonoros. Quais palavras rimam no final das estrofes? Copiem essas palavras. Então, vamos lá. Vamos ver lá no... Vamos ver, número 7, tá? Preste atenção. No poema são utilizados recursos sonoros. Quais palavras rimam no final das estrofes? Dessas estrofes aqui, tá? Primeira estrofe. Uma metade dama e a outra metade escama. Então, dama rima com escamas. Mesmo assim, dividida, a sereia é bonita. Dividida e bonita. São essas palavras que rimam. Em um dos versos do poema, há duas palavras que se diferenciam apenas pela adição de uma letra. Descubra quais são e transcreva essas palavras. Então, vamos lá. Olha aí no finalzinho. Sereia, seria. Olha aí, se eu acrescentar o fica sereia, tá? Então, são essas duas palavrinhas, tá certo? Vamos voltar. Então, vamos continuando. Poema é o texto poético organizado em versos. Nos versos, as palavras podem rimar, apresentando sons finais semelhantes ou iguais. As rimas podem ocorrer no interior ou no final dos versos, e elas são um dos recursos mais utilizados para dar sonoridade ao poema, tá ok? 8. Qual som se repete de forma mais evidente no poema? Escolha uma cor e pinte as consoantes que representam. Então, galerinha, vocês podem ir lá em cima e vocês irão, olha, circular a consoante S. Ela é aparecida sempre, tá ok? E vamos ler esse box aí. A repetição de um som é um recurso que pode intensificar o ritmo de um texto ou criar um efeito sonoro expressivo. Comum em poemas, esse recurso é chamado de aliteração. Então, vamos saber um pouquinho o que é aliteração, tá? Olhem aí. Consiste na repetição de fonemas no início ou interior das palavras. Olha aí. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha o R, tá? Isso aí representa uma aliteração. E depois, Pedro pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vitém. Olha aí, gente, né? Um trava-língua. Então, a literação é a repetição dessas consoantes, esses fonemas, tá? Como ocorre lá com a letrinha S, tá certo? Agora, vamos lá.
O que se pode afirmar em relação à aliteração presente no poema? A repetição de consoantes que representam o mesmo som ajuda a criar sonoridade no poema, mas essa repetição não se relaciona ao termo sereia, ou o uso de consoantes que representam o mesmo som estabelece uma relação entre a forma como o poema foi escrito e o ser tratado no poema A Sereia. O que vocês acham? As palavras que vocês circularam com esse som do S se relacionam com o ser tratado no poema ou não? Marquem o X. 10. Releia o poema 2 e depois responda as questões. É o da vaidade. Do modo como o poema é organizado, é possível estabelecer relação entre duas palavras? Perdão, gente. Eu botei um ponto de interrogação aí. Vamos lá. Por isso que é importante a leitura. Olha. Do modo como o poema é organizado, é possível estabelecer relação entre duas palavras. Quais são essas palavras? Qual é a relação? O texto tem duas palavrinhas, vaidade e eu. De que modo a palavra eu é formada no poema? Aí vocês irão escrever, dá uma olhadinha lá e vê como é que a palavra eu é formada lá no poema. C. Considerando as palavras que compõem o texto, que característica é atribuída ao sujeito expresso no poema pelo pronome eu? Gente, então vamos lá. Qual é a característica atribuída ao sujeito expresso no poema pelo pronome eu? Então vamos lá. Qual é a outra única palavra? Escrevam aí. Leia a seguir o significado da palavra vaidade. Necessidade de ter as próprias qualidades reconhecidas e louvadas. Cultivo da própria imagem. Então vamos lá. Qual é a intenção do autor ao relacionar o pronome eu e a palavra vaidade? É mostrar que o eu expresso no poema é um ser vaidoso, que se preocupa muito consigo mesmo, com a própria aparência e que tem necessidade de ser admirado pelos outros. Como você avalia a característica atribuída ao sujeito expresso pelo pronome eu? É uma característica positiva ou negativa? A vaidade é positiva ou negativa? Ou depende? Escrevam aí para tia, tá? No final do poema aparece a palavra id. Segundo a psicanálise, o id é um dos componentes que formam a personalidade humana. Ele consiste nos desejos, vontades e instintos de cada indivíduo. É a representação da impulsividade. O que a presença da palavra id no poema pode indicar? O que vocês acham? Que vaidade é um impulso próprio do sujeito expresso pelo pronome eu e a fonte de satisfação para ele, ou que a vaidade é uma característica imposta que o sujeito expresso pelo pronome eu procura reprimir. O que vocês acham? É em cima ou é a primeira ou a segunda, tá? É o impulso, olha só, se a explicação aqui do id está dizendo que é um impulso, né? Uma coisa de instintos, qual é a frase? Que a vaidade é um impulso próprio do sujeito expresso ou que a vaidade é uma característica imposta? O que vocês acham? Marquem a resposta. E você já refletiu sobre si mesmo? Cite uma característica sua que seja marcante como a apresentada no poema Eu. Quais características suas parecem contrárias como as da sereia? Escrevam aí. Você já refletiu sobre si mesmo? Eu acho que sim, né? Talvez ou não. Cite uma característica sua que seja mais marcante com a apresentada no poema Eu. Quais características suas parecem contrárias como as da sereia? Então, vamos lá.
Primeira pergunta, se você já refletiu sobre você, sim ou não. Existe uma característica sua que seja marcante, como apresentada no poema Eu. Por exemplo, se eu fosse escrever só o seu nome, qual característica que mais é marcante em você? Será que você é divertido? Você é legal? Você é solidário? Você é irritado? E aí, qual é a característica? Quais características suas parecem contrárias, como as da sereia? Feliz, uma hora ela é feliz, outra hora era triste. E aí? Me escrevam aí pra ti, tá ok? Então, essa foi nossa aula, tá? Sobre poemas. Um beijo, fiquem com Deus.